E quando a gente fala de esteroides de uso recreativo, né, o que é o uso recreativo de um esteroide? O uso recreativo é pensando puramente em estética. Isso é uma questão muito engraçada, né? Porque quando você pega os pacientes, no caso, né? O meu doutorado foi em cima de decanoato de nandrolona, que é a decodrobolin, um medicamento comercial, utilizado para osteoporose pós-menopausa. Essas pacientes, em 2 anos, em alguns trabalhos muito bem feitos, os estudos, eles notam que essas pessoas ganharam em 2 anos 4 quilos de massa muscular, uma mulher na menopausa, e perderam 4 quilos de gordura. Quer dizer, se eu aumentei músculo e diminui gordura, eu não melhorei esteticamente essa pessoa? Melhorou. Então, não tem como eu dizer, né? Está usando isso para estética, porque o medicamento, você não separa o que é o efeito estético ou não. A toxina botulínica, o famoso Botox, né, entre outras marcas, era utilizada para pacientes que tinham distonias, né, tinham contrações musculares. Aí era utilizado esse medicamento que ele paralisa as contrações. Como efeito colateral, ou como observação da clínica, viam que a pele ficava lisinha, porque parava de vincar por conta da contração. E aí passou-se a utilizar para estética, né? Então, assim, como é que eu separo o efeito terapêutico do medicamento? Porque hoje a toxina botulínica pode ser utilizada para pacientes depois do AVC que têm espasticidade, aquelas contraturas musculares, né? Contrações, aumento do tônus. Então, eu uso nesse paciente. Mas como efeito colateral, eu tenho muitas vezes uma melhora da pele ali ao redor daquela contração. Então, eu não tenho como comparar, né? Agora, tem várias coisas associadas. Então, o uso de esteroide anabólico em altíssimas doses. Uma coisa é utilizar uma vez a dosagem terapêutica, 2 vezes, mas as pessoas usam 50, 30. Então, existe uma diferença. Eu estou com uma dor de cabeça e tomo uma dipirona. É uma coisa. É uma coisa. Se eu tomar 3 cartelas de dipirona, é outra. E eu não posso culpar a dipirona. A culpa está na burrice. A culpa está no mau uso, né? E não no medicamento em si. Porque se eu deixar a ampolinha ali na gaveta, ela vai ficar 30 anos lá e não vai fazer mal para ninguém. Então, o uso que se faz disso, né? Que é inadequado. É que é inadequado. É a mesma coisa que a gente culpar o carro pelo acidente de trânsito, né? Seria tão bizarro quanto isso, mas é o que fazem muito comumente, né? Você fazer isso. Então, tem várias questões do esteroide. É a quantidade, é a qualidade que é utilizada do mercado paralelo. Em que São momento? pessoas que muitas vezes não têm um treinamento adequado, uma dieta adequada. Os motivos que levaram ela a abusar de esteroides anabólicos já estão muito bem mapeados, que é insegurança, baixa autoestima, má desempenho na vida. Então, muitas vezes, aquela melhoria estética vai levar esse indivíduo a se sobressair na sociedade, vamos dizer assim, a ser reconhecido, ser notado, porque ele tem deficiências prévias. Então, ao abusar ainda de esteroide, eu posso piorar essas condições que já eram prévias. Esse caráter impulsivo de comprar medicação de um lugar onde é totalmente desconhecido, ser orientado por alguém que nem é profissional de saúde, esse caráter impulsivo de julgar mal o risco, né? Isso é muito importante nessas pessoas. Então, são pessoas impulsivas. E por serem impulsivas, se suicidam mais. E a testosterona pode ajudar nesse cenário. Fora isso, as pessoas usam outras drogas lícitas e ilícitas, como o álcool, como maconha, como o êxtase, LSD, né? Então tem uma série de outras coisas aí associadas com esse uso que pode ser bastante danoso, né? E não tem nenhuma finalidade terapêutica, por isso que o uso é recreativo, né? E qual foi a sua intenção quando você montou essa pós-graduação de anabolismo clínico? É justamente suprir essa deficiência, né? Que existe no mercado. Né? Que é de médicos, principalmente, que conheçam sobre isso. E não é só sobre esteroides anabólicos. O esteroide anabólico é uma parte do que eu considero o anabolismo clínico, a visão que a gente precisa fazer. Então, a população está envelhecendo. E a gente está envelhecendo de uma maneira sedentária. E a gente está envelhecendo com mais obesidade. Então, a obesidade osteosarcopênica, ou seja, a pessoa é obesa, ela tem deficiência de massa muscular, ela tem excesso de gordura, ela é sarcopênica, ela perdeu massa muscular e ela tem osteoporose. É um cenário muito caótico, onde eu preciso fazer essa pessoa, ao mesmo tempo, emagrecer e ganhar massa óssea e massa muscular. Então, entender disso isso é muito importante. fundamental.
Sabe que isso é muito importante? Quando você tem um paciente obeso, a gordura ela vai infiltrar em tudo. E ela acaba infiltrando no próprio músculo. Sim, a mioesteatose chama. E aí essa pessoa vai perdendo essa capacidade de contratura. Né? Então, muitas vezes, você faz um exame clínico indireto, uma bioimpedância, parece que aquela pessoa tem muito músculo. Mas se você não tem o conhecimento prévio, você desconhece essa falha de contração do músculo, mesmo ele aparecendo grande no exame. Né? Eu acho que essa deficiência de conhecimento, ela está muito inserida, porque eu vejo muita gente falar assim, é gordinho, mas tem muito músculo. Não tem muito músculo, você tem que entender... É um músculo disfuncional, né? Como isso funciona. Nessa sua mesma pós-graduação, por exemplo, existem outras vertentes que a gente precisa trabalhar, que é orientar a dieta, que eu vejo que as pessoas não orientam a dieta, as pessoas dão uma dieta e que muitas vezes aquela dieta está inadequada. Qual que é a importância de você saber dosar esta dieta para que o anabolismo dê certo? O que começa a fazer diferença na sua conduta como médico? O que você vê que as pessoas não sabem e deixam de tratar e que talvez com um estudo adequado elas vão melhorar? Em tudo, desde a dieta, desde o exercício, tudo. O médico que lida com o envelhecimento, com a manutenção da capacidade funcional até o final da vida, ele precisa entender de anabolismo. Isso é fundamental. Então, ele precisa entender de exercício, de sono e de nutrição e de suplementação. Ele tem que olhar para uma atividade física e saber se aquilo está adequado para aquele paciente. Ele pode não prescrever tantas séries disso, tanto de carga, porque isso é função do profissional de educação física, né? Do fisioterapeuta, muitas vezes. Ele pode chegar lá e olhar para a dieta, fazer um pequeno histórico. O que é mais comum de você comer no café da manhã? Tal coisa. E depois, você come geralmente que horas? Tem vezes que eu não como. Então, é mais comum só comer no almoço? E aí você fazer uma visão numa folha de papel e você conseguir olhar e falar assim, esta dieta está inadequada. Vou mandar para nutricionista. Talvez você não precise prescrever as quantidades, mas dá muito bem numa consulta para você já orientar algumas coisas para esse paciente, para que ele atente ou para que ele já suplemente e para poder fazer a sua dieta. Às vezes o suplemento ele é necessário antes de você corrigir a alimentação, porque às vezes eu tenho uma deficiência nutricional. Se eu tiver uma deficiência de ferro, desculpa, não vai corrigir com a alimentação. Não adianta comer carne, eu vou precisar suplementar ferro. Então, o suplemento, às vezes a pessoa fala, o suplemento é um complemento. Eu falo, não. Às vezes ele é o essencial. Às vezes ele é o essencial. Por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, onde eu começo a alterar a percepção, eu começo a ter formigamento, eu começo a ter deficiência de memória. Aí fala assim, não, é só você comer carne que tem B12. Não, Demora. Você vai precisar suplementar a B12, né? Então, muitas vezes, entender disso, saber olhar e falar, opa, né, com a clínica do paciente, com o que ele come, com o que ele está treinando, como ele está dormindo, isso é fundamental para o médico conhecer se você quiser, né, tiver uma preocupação em manter essa pessoa o mais funcional e saudável possível ao final da vida. Não é só músculo, embora a gente entenda o músculo com a parte endócrina cada vez mais, né, a influência do músculo, mas, por exemplo, a manutenção da força muscular é fundamental. Então, a manutenção da força muscular é fundamental. Então, assim, talvez ele não precise ganhar tanto músculo, né? As pessoas acham que é só esteroide para ganhar músculo. Mas às vezes o esteroide vai atuar em mecanismos centrais para melhorar a disposição, para ele conseguir fazer uma musculação ou para ele não ficar tão doído depois e recuperar de uma maneira mais adequada, né? Então, é um conjunto de coisas que precisa ser orquestrado. Mas você não tem medo de ser criticado nesse sentido? De estar incentivando uma terapêutica que pode ir para a parte estética? Mas isso é aquela história, né? A gente... Você vê? Não, mas aí eu vou terminar. Ou você acha que quando as pessoas conhecerem bem a indicação do anabolismo clínico, acha que quando as pessoas conhecerem bem a indicação do anabolismo clínico, essa parte estética deixará de ser tão mal feita. Que as pessoas prescrevem hormônios para estética, a maioria, e elas nem sabem como estão prescrevendo e por que estão prescrevendo. Se ter um conhecimento prévio terapêutico não melhora o desempenho desse profissional? A gente tem um conhecimento, quando a gente tem um cabedal teórico melhor, a gente toma melhores decisões.
né? Então, querer proibir de falar sobre isso, eu acho realmente um retrocesso educacionalmente falando. Né? Você proíbe de que as pessoas conheçam. Para criticar sobre isso, não é uma pessoa que simplesmente nunca prescreveu isso, que nunca acompanhou um paciente, que tem essa capacidade crítica, que não estuda e faz de orelhada, né? sobre isso, né? E olha, a boa parte, nos meus 15 anos de atendimento, das pessoas que entraram no meu consultório e falaram assim, olha, eu queria tomar esteroide anabólico para crescer, para estética, não precisariam naquele momento. Por quê? Porque o treino não estava otimizado, a dieta não estava otimizada, não tinha tempo, porque construção corporal leva tempo. Uhum. Então, assim, é um acelerador de processo? Mas ele não pode ter sido concebido como um atalho. Então, se o treino está ruim, o fato de usar esteroide não conserta o treino ruim. Se a dieta está inadequada, o fato de usar esteroide não conserta. Então, eu diria que ele é um facilitador de processo e ele deveria ser pensado hierarquicamente muito depois de o motivo pelo qual a pessoa quer usar, se ela pode usar, se tem contraindicações para utilizar, o treino feito durante um bom tempo, a dieta feita adequadamente, prescrita por um profissional de preferência, o sono estando adequado. Não adianta dormir 4 horas por noite e querer compensar isso no esteroide anabólico, né? Então, é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? E prescrever a esmo sem atentar para isso, porque o médico tem a capacidade de carimbar e fazer uma receita, né? Mas se você não consertar, se você não tiver a ética de fazer todas essas coisas como um processo primeiro antes de usar o esteroide, é o que acontece, que a gente vê aí muita gente fazendo atrocidade, prescrevendo esteroide para quem sequer precisava. Eu queria que você terminasse falando sobre qual é a proposta da pós-graduação, quais são as vertentes que vão ser preenchidas nesse conhecimento e como é que as pessoas podem se inscrever na pós-graduação. Bom, tem várias informações no meu Instagram, @lucascaseri. A pós-graduação ela é concebida fundamentalmente para orientar médicos, principalmente, com relação ao anabolismo clínico. Então, eu preciso entender de osteoporose, de sarcopenia e de obesidade, porque é o que vai acontecer normalmente, estatisticamente, que a gente observa no envelhecimento. Então, eu preciso entender disso. Mecanismos de emagrecimento, mecanismos de ganhar massa óssea, de ganhar massa muscular. E como é o tratamento medicamentoso, sem o esteroide anabólico nesse momento, para a osteoporose, né? Então, todo o tratamento clínico disso aqui precisa estar muito bem conhecido. A partir daí, eu preciso conhecer que medicamentos eu poderia utilizar, por exemplo, para anabolismo. Suponho, os esteroides anabólicos. Eu preciso conhecer de farmacologia. Que é muito importante. Eu preciso conhecer de farmacologia muito profundamente para poder usar esses medicamentos. Outra coisa que eu preciso, o fármaco vai estar em conjunção com o exercício. Então, eu preciso entender de treinamento de força, treinamento de musculação e outros tipos de exercício, se vai interferir ou não no que eu quero. Eu preciso conhecer de nutrição e de suplementação para esses pacientes. Quais são os suplementos que realmente funcionam para essa proposta, né? Então, isso é o básico. E sono. Como é que eu conserto o sono de uma pessoa? Como é que ela faz higiene do sono? Como é que eu diagnostico se ela tem um problema do sono? Então, entender desse tripé é fundamental. E aí eu entro com uma segunda parte de medicina baseada em evidências. Porque eu tenho um grande corpo de evidências científicas do esteroide sendo utilizado, sendo estudado para fins terapêuticos, né? Todo mundo pensa em esteroide anabólico para estética, mas não. O que a gente mais tem estudo científico é terapêutico. E a gente está deixando de utilizar. Eu sempre brinco, né? Você vai fazer uma cirurgia, você precisa de um anestésico, né? Você precisa fazer, quando você tem dor, uma analgesia. Você precisa de um analgésico. Você tem uma inflamação, você tem um corticoide, anti-inflamatório. Você tem depressão, você precisa do antidepressivo. Quando você tem catabolismo, você precisa de um anticatabólico. E a gente tem anticatabólico, que foi muito bem estudado, mas que foi, ao longo do tempo, meio que esquecido por desconhecimento e por preconceito. Então, esse medicamento precisa estar junto. Então, depois de conhecido tudo isso, aí a gente entra na parte clínica, que é a aplicação desses conhecimentos para paciente com DPOC, paciente da reumatologia, da geriatria, paciente pós-bariátrica. Então, para todas as aplicações clínicas, né? E também, claro, depois estimular os médicos a fazer disso realmente uma área de atuação onde você possa se desenvolver e destacar profissionalmente, né? Esse é o objetivo da pós-graduação. Tem todas as informações lá no Instagram. No Instagram, é 100% online, vai poder fazer do conforto da sua casa assistindo às aulas.
Eu queria agradecer você, Obrigado, né? A gente veio só porque, assim, a gente está numa luta há alguns anos, né? Bastante. Com você há muito mais tempo que eu. Contra esse desconhecimento e contra essa esquizofrenia comportamental em relação aos esteroides, né? Há todo um preconceito, há um negacionismo da melhora. Falar que assim, existe uma incongruência entre os órgãos legisladores e a forma com que são interpretados os esteroides, né? Eu até postei isso. Você, para prescrever 3 miligramas por grama de testosterona para uma mulher, você tem que fazer uma receita dupla com seu CPF, seu CID, a receita fica retida. Esta mesma mulher pode ir para a farmácia, comprar um androgel e usar sem orientação, né? Então, até a Anvisa é incongruente nessas decisões dela. Então, essa incongruência já mostra que a testosterona não é tão ruim assim. Porque se eu estou vendendo sem receita, né, na indústria farmacêutica, na farmácia que todo mundo tem acesso, então acho que isso precisa ser rediscutido com uma certa dignidade da parte de todo mundo, de se ouvirem, né? As sociedades ouvirem a gente, porque a porta está aberta. Qualquer um vai na farmácia e compra o hormônio, né? Fala sobre sua pós-graduação de anabolismo clínico, porque a gente começou nessa luta de querer esclarecer de forma ética adequada um bom desempenho de uma medicação que está subutilizada. A pós-graduação ela é voltada principalmente para médicos, né? Vai ser 100% online. Quem quiser todas as informações vai estar no descritivo aqui do vídeo, pode acessar, tá bom? Tem no meu Instagram, mas tem aqui também na descrição do vídeo desse canal. E o objetivo é entender do anabolismo clínico, não só do medicamento, mas tudo que se refere a treinamento, né, ao exercício em si, atividade física, a nutrição, suplementação, toda a parte clínica que envolve o anabolismo, né? O promover de evitar com que o seu corpo se degenere o máximo possível ao longo do seu envelhecimento. E fica a dica, porque isso é muito importante, porque sendo você ginecologista, endócrino, clínico, qualquer vertente dessas, os pacientes precisam desse aporte todo. O que eu vejo, na verdade, é que tudo é dado de forma fragmentada. Então, a oportunidade está aí, pega quem quer.